Escrituras e abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 10, a carta de Paulo, né, aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 13. Hoje nós teremos como tema: ninguém poderá dizer que não teve oportunidade de conhecer a Cristo. Ninguém poderá dizer que não teve oportunidade de conhecer a Cristo. Esse será o tema desta noite. Gostaria que você ficasse bem ligada, né? E lesse junto conosco, aqueles que podem, né? A palavra de Deus, tá? Romanos, capítulo 10, do verso 13 até o verso 21, certo? Então vamos lá. Primeiro é importante dizer que Paulo aqui, ele acabara de falar sobre a questão da justiça que alcançamos pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, né? Ele acabou de falar sobre isso. E agora ele vai chamar a atenção de Israel, porque na verdade esse capítulo ele trata especificamente de Israel, mas claro, né, também para toda a igreja, é um ensino para toda a igreja e para todas as pessoas, e nós vamos entender isso claramente, tá? Então agora ele começa a falar da oportunidade que Israel teve de conhecer a justiça de Deus, de conhecer Cristo. E infelizmente Israel rejeitou Jesus Cristo, assim como muitos hoje rejeitam também a Jesus Cristo. Então ele vai falar agora voltado exatamente que Israel não vai poder reclamar, não vai poder negar que não teve a oportunidade de conhecer a justiça de Deus em Cristo Jesus, tá? E aí, consequentemente, ninguém vai poder negar a oportunidade que teve de conhecer Jesus, de seguir Jesus, de conhecer a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Muito bem. A partir do verso 13, então, e um detalhe desse texto, a partir do 13 até o 21, é que Paulo ele vai usar muitos textos do Antigo Testamento. Por exemplo, agora, já o verso 13, ele começa usando o texto de Joel, capítulo 2, verso 32. Ele já começa citando, né, o texto de Joel lá. Então vamos lá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui diz todo aquele. Todo que invocar o nome do Senhor. Não é aquela invocação mecânica, não é aquela maneira de ficar chamando, né, supostamente a atenção de Deus através de nossas orações, muitas vezes decoradas. Não é isso, é diferente. Esse invocar aqui é realmente chamar Deus, né, para o nosso interior. Nós o invocamos para o nosso interior, para que Ele haja na nossa vida, a partir do nosso interior, e assim toda a nossa vida externa, tá? A ideia é essa invocação aqui. Então não é simplesmente eu falar o nome de Jesus, não é simplesmente eu ter um carro com slogan, né, com uma frase, né, de efeito, aqui é a propriedade de Jesus, sei lá, qualquer outro tipo de expressão. Não, é muito mais do que isso, tá? É muito mais do que isso. É você realmente ter um relacionamento íntimo com o Senhor, chamá-lo, né? Invocar no sentido de chamá-lo, né? De querer que Ele mude a sua vida, que Ele transforme a sua vida, né? que Ele te salve, né? Por isso que a expressão é todo
aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E não é uma questão, volto a dizer, da simples religião ou da vida religiosa, daquela questão de você ir ao culto, né, e você carregar lá uma Bíblia, ou você cantar. Não é muito mais do que isso. É você viver com Jesus. É você ter Jesus dentro de você, porque você o invocou para isso, para que Ele atue na sua vida, para que Ele dirija a sua vida. Então é esse sentido. Então não é simplesmente uma religiosidade vazia, vã, não. É andar com Jesus, é viver com Jesus, é andar na presença de Deus, né? O verso 14 diz assim, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Paulo aqui ele faz várias perguntas. É interessante a maneira dele debater o assunto, dele colocar o assunto. Então ele faz várias perguntas, né? Perguntas muitas vezes retóricas, né? Apenas para provocar o debate, para provocar uma resposta que muitas vezes ele mesmo dá, né? Então, como porém invocarão aquele em quem não creram? Quer dizer, se eu não creio, como vou invocar? Né? Essa pergunta que ele faz. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Quer dizer, como que alguém vai crer se ele nunca ouviu? Então, são perguntas colocadas provocando uma resposta daqueles que estão lendo, daqueles que podiam ouvi-lo, mas que ele mesmo já tinha a resposta para a própria pergunta, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Então são três perguntinhas aí que ele faz, né? Como, porém, invocarão aquele em quem não crer, né? Como farão? Não tem como. Como crerão naquele em quem não nada ouviram? Também, né? Não há como. E como ouvirão se não há quem pregue, né? Se não tem ninguém para pregar e tal, como vão ouvir? Mas Israel podia dar desculpa disso? Israel podia falar assim, não, eu nunca ouvi. Não, eu nunca ouvi falar de Jesus Cristo. Será que Israel podia dizer que não teve oportunidade? Esse é o debate que ele está construindo aqui, que o apóstolo está construindo, e que, logicamente, ele vai responder depois para todos nós, né? E depois, no verso 15, ele diz, e como pregarão se não forem enviados? Quer dizer, se as pessoas não forem enviadas, se os mensageiros não forem enviados, como então pregarão? Quer dizer, as pessoas precisam ser enviadas para pregarem, né? Com essa missão específica, né? Ele continua, né? Então, nessa mesma linha. E cita mais uma vez, ele acabou de citar Isaías 52, 7. Está vendo como que ele cita muitos textos? Ele cita muitos textos do Antigo Testamento. Ele acabou de citar Isaías 52, 7, que é essas perguntas aqui, e como ouvirão se não há quem pregue, e tal, tal. E agora ele vai novamente com uma outra expressão, né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha bem, esse é um texto também, lá também do Antigo Testamento. Outra pergunta, aliás, essa aqui é uma afirmação, né? É uma afirmação, um tipo de exclamação, na verdade. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Poderia também ser colocado, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação, as boas notícias de Cristo. Isso mesmo, poderia também ser colocado desta forma, né? E aqui ele está citando Isaías 53, 1. Exatamente isso daí. Bom, continuando aqui a leitura, aí ele vai falar sobre essa responsabilidade que Israel teve, né? Ele teve a responsabilidade, ele ouviu e tinha a responsabilidade de responder à pregação,
porque foi anunciada a Israel a pregação. Então, Israel nunca poderia dizer, eu não tive oportunidade, porque ele ouviu, ele poderia responder responsavelmente a palavra de Deus transmitida através dos profetas, mas ele não o fez, ele rejeitou. É isso que Paulo quer, aonde ele quer chegar aqui, a essa conclusão. Tá? Ele tinha tudo para responder responsavelmente, com diligência, aquilo que as mensagens de Deus, mas ele, lamentavelmente, ele perdeu a oportunidade de realmente acreditar em Cristo, de se render a Cristo e confiar pela fé no Senhor Jesus. Tá? Então diz, o verso 16 diz, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, aí vem, nem todos obedeceram. Eles não ouviram? Ouviram. Agora as pessoas ouvem o Evangelho. Quem pode dizer neste país que não ouve o Evangelho? Quem pode dizer? Ninguém pode dizer que não ouve o Evangelho. Hoje nós temos a oportunidade, eu estou aqui agora, falando o Evangelho, pregando o Evangelho, e isso aí vai ficar gravado, e depois, se tudo correr bem, vai para o YouTube, lá no meu canal, e vai ficar lá. E tem milhares de pastores, neste momento, pregando a palavra de Deus. Milhares pregando. Quem pode dizer que nunca teve oportunidade? Quem pode? Alguém pode dizer? Ninguém pode dizer. Que teve oportunidade. Eu nunca tive oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo. Ninguém pode dizer. E é justamente essa conclusão que Paulo vai fazer com que os israelitas cheguem, o povo de Israel ouviu a palavra de Deus durante milênios, ouviram, foram profetas e mais profetas, falando a palavra do Senhor. Já lá, pensamos em Abraão, pensamos em todos os patriarcas, pensamos em Moisés, pensamos nos profetas, em todo o contexto do período do reino de Israel, etc. Quer dizer, Israel teve todas as oportunidades de, pela fé, crer no Evangelho. Sim, crer em Jesus. Naquele contexto, eles poderiam muito bem, pela fé, crer em Jesus Cristo, como Abraão creu em Jesus Cristo. Mesmo estando historicamente longe de Cristo, cronologicamente, cerca de 2000 e tantos anos, mas Deus falou com ele e ele creu. Diz a palavra de Deus que ele creu. Ele é o crente Abraão, É o crente Abraão. Então, olha como diz então, o 16, mais uma vez, lendo aqui, mas nem todos obedeceram. Então, é uma questão de obedecer. Era uma questão de obedecer. Eles não obedeceram. É isso daí. Eles tiveram a oportunidade de obedecer ao Evangelho, mas eles não obedeceram. O Isaías novamente, ele cita Isaías novamente, agora Isaías 53:1, ele diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem acreditou, aliás, esse aqui que é o 51, 53:1, que diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías, o profeta, que vivera mais ou menos em 750 a.C., ele faz uma pergunta, Senhor, quem creu? Quem creu? Agora nós podemos perguntar, quem creu na nossa pregação? Quem realmente tem crido na nossa pregação? Tem muitas pessoas que estão enchendo os templos, que na verdade não creem em Jesus Cristo.
Elas não creem, tanto é que as suas obras demonstram claramente que elas não creem em Jesus Cristo. As suas vidas mostram claramente, né? Suas vidas desonestas, suas vidas imorais, né? Vivendo uma vida de fornicação, de adultério, e são membros, lamentavelmente, de muitas igrejas, né? Fazer o quê? Ouviu a pregação? Não, ouviu a pregação, claro, com os seus ouvidos, né, físicos, mas não com o coração, né? Não se entregou verdadeiramente a Cristo. Estão nos templos, são adeptos de religiões, mas nunca creram em Jesus Cristo, não seguem Jesus Cristo. Essa pergunta também serve para essas pessoas, tá? Então, ele faz a pergunta: Senhor, aqui, né, quem acreditou na nossa pregação? Quem acreditou? Quem está acreditando verdadeiramente na nossa pregação? As pessoas podem dizer que não tem oportunidade? Claro que ninguém pode dizer que não tem oportunidade, né? E aí ele continua, né, o verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. E o que nós pregamos? Pregamos a palavra de Cristo, não pregamos outra coisa. Nem podemos fazê-lo. Pregamos a palavra de Cristo. É a palavra de Jesus Cristo que nós pregamos. Estamos aqui lendo a palavra, comentando a palavra, pregando a palavra. Não pregamos, não temos aqui, sei lá, livros, qualquer livro que exista por aí, nenhum dos livros que existam no mundo, né? Todos os livros, aliás, que possam existir neste mundo, são livros de seres humanos, compostos por seres humanos, né? E ponto. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. Sim, homens usaram as suas mãos físicas, mas na verdade o que eles escreveram veio diretamente de Deus. Foram homens inspirados por Deus. Tanto é que aqui nós temos mensagens proféticas, coisas que já aconteceram, coisas que irão acontecer. Nós vivemos aí num contexto de pandemia. Pandemia é a linguagem dos últimos dias. Aliás, digamos, né, por aí, é isso aí. Pandemia é uma linguagem bíblica que nós usamos, né, aí, né, falamos pandemia, ou seja, o mundo todo está sendo atingido, né, por esse vírus, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre pandemias, né, sobre pestes, pragas, né, e etc., né, no mundo todo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É a única regra de fé do salvo, do cristão, do verdadeiro cristão. Então, nós pregamos a palavra de Deus, unicamente a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, tá? Bom, então assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, ou palavra de Cristo, como literalmente está aqui. E é isso daí. Então, aquele que ouve a palavra de Cristo e obedece e crê na palavra de Cristo e deixa verdadeiramente entrar essa palavra no coração, fazer morada no coração, e aí começa a palavra de Cristo introduzida no coração da pessoa, e ela verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, né? E ela então entrega verdadeiramente, né, sua vida a Cristo, e aí automaticamente ela vai mudar de vida, ela vai mudar, tá? Claro, certamente. E o verso 18 diz: mas pergunto, Paulo continua perguntando, fazendo
as perguntas, porque faz parte da retórica dele, né? Do debate, né? Ele contribui para o debate, né? Teológico, digamos assim. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo, olha bem, Paulo pergunta, o povo de Israel não ouviu a palavra de Deus? Hein? O povo de Israel não ouviu a palavra de Deus? Ele pergunta, vocês não ouviram? Os israelitas não ouviram, como eu já disse aqui, ouviram. Olha, e ouviu a palavra de Deus durante, como eu disse, milênios. Profetas e mais profetas ali falando a palavra de Deus. Micaías, Aías, Elias, Eliseu, Isaías, Miqueias, e Joel, Amós, Obadia, e vai embora. Profetas e mais profetas. Temos Jonas que vai a Nínive, e temos muitos e muitos profetas, Abacuque, entendeu? Profetas antes, no período de Moisés, profetas no período dos juízes, profeta no período do Reino Unido, a partir de 1050, lá antes de Cristo, profeta depois que o reino foi dividido, a partir do ano 931 antes de Cristo, profeta depois que o Império Babilônio chegou, lá por volta de 586, 87, quando Jerusalém foi destruída, né? O templo foi também destruído e tal, profetas depois do cativeiro babilônico, profeta no período persa, profetas e mais profetas como Ageu, Zacarias, né? Profetas, né? Falaram a palavra de Deus. Israel tinha desculpa? Tinha desculpa? Ele queria dar desculpa, mas ele tinha desculpa? Alguém neste mundo tem desculpa? Alguém no planeta tem desculpa para não seguir Jesus Cristo? Para dizer que não ouviu falar de Jesus? E dizer, eu não ouvi falar de Cristo, olha, ora, bolas, como diz o outro, né? Ora, fala sério, todos têm ouvido a palavra de Cristo e muitos estão nos templos, enchendo os templos, não agora, porque na época agora do isolamento social ainda, né? Mas muitos nos templos ouvem a palavra de Deus e não dão crédito à palavra de Deus, saem dos templos e continuam vivendo da mesma maneira. Esses também se enquadram aqui nessa colocação. Eles não ouviram, e ele está perguntando no verso 18, mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, ele mesmo responde, sim, por certo. Sim, por certo. Paulo mesmo responde, sim, por certo, ouviram. E aí ele diz, por toda a terra, e ele cita mais um texto bíblico, que aqui ele cita Salmo 19, né? 4, Salmo 19, 4, ele cita mais um texto, e ele diz, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Do mundo! Então, a China, sim. Tão distante, sim. Do outro lado, dizem do mundo, ouviu, está ouvindo a palavra de Deus. O Japão, todos os lados, todos os países, não importa, no sul, no norte, no leste, oeste, todo o planeta tem ouvido a palavra de Deus. De Deus. Pregadores e mais pregadores, agora então na internet são lives e mais lives, né? Transmitindo a palavra de Deus, YouTube, tal, e todos os mecanismos, todos os meios tecnológicos. Então quem vai dizer que não teve a oportunidade? Quem vai dizer? Quem ousará dizer que nunca ouviu falar de Cristo? O Evangelho tem sido pregado, tem sido anunciado a todas as pessoas. De um jeito ou de outro, as pessoas estão ouvindo falar de Cristo.
de um jeito ou do outro, há meios misteriosos e há meios bem claros, todos estão ouvindo falar de Cristo. Bom, e Israel não tinha desculpa. É claro que Paulo trata especificamente da oportunidade que Israel perdera. Claro que o texto é nesse sentido. Mas aí entende-se que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então isso amplia-se para a possibilidade de todas as pessoas. Quantas pessoas no mundo, não só Israel, mas quantas pessoas no mundo têm rejeitado Cristo, o Filho de Deus? Né? Quantas pessoas? Verso 19, eu termino com 21, né? Pergunto mais, ele diz, pergunto mais. Olha bem, Paulo realmente sempre perguntando para poder construir um debate, construir um argumento, para poder desmontar qualquer argumento de pessoas ou de grupos que queriam de alguma forma negar Cristo, né? Na verdade queriam negar Cristo. Ele diz, pergunto mais uma vez. E eles então solta a pergunta: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Será que Israel realmente não ouviu falar do Evangelho de Cristo? Será que Israel não ouviu falar de Cristo? Ele não quis entender, talvez, como muitos agora não querem entender. Muitos agora são indiferentes. Essa é a verdade. Mas ouvem falar. Israel ouviu falar, mas fez-se desentendido por alguma razão, alguns interesses, né? Alguns interesses, por ignorância, por arrogância, né? Isso daí. Então pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, Paulo continua, Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Olha bem o que ele diz. Ele aqui cita Deuteronômio, capítulo 32, verso 21. Quem quiser depois dê uma olhada aí, ó. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, não é povo, no caso, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Deus está falando, eu vou colocar vocês em ciúme. Na verdade, ele está dizendo com os gentios. Sim, os gentios. Eu, você, quem não é de Israel, é gentio. Então, como Israel teve a oportunidade e não aproveitou a oportunidade, Deus então ele diz, já dizia lá para Moisés, era profético isso: eu vou em direção aos gentios, eu vou alcançar os gentios, e eu vou amar os gentios, e eu vou salvar os gentios. O evangelho será pregado a eles. Vocês rejeitaram, mas eles ouvirão. Bom, claro, nem todos os gentios, claro, ouvem a palavra de Deus, mas os gentios creram em Jesus Cristo. Creram em Jesus Cristo. Muitos e muitos gentios, estrangeiros. A palavra gentio é estrangeiro, ou seja, aqueles que não eram israelitas eram gentios. Então todos nós, brasileiros são, americanos são, etc, são gentios, tá? E quem não é de Israel, então não é gentio. Então o evangelho chegou até nós e nós cremos, né? Todo mundo creu? Não. Muitos estão rejeitando Jesus, claro, lamentavelmente. Rejeita o Filho de Deus, rejeita o evangelho. E como eu disse aqui, muitos que aparentemente são cristãos, no fundo, na prática, na confissão, eles realmente negam Jesus Cristo. Negam. Suas vidas mostram isso, suas obras mostram isso, que eles realmente não creem em Jesus Cristo. Eles creem na religião, mas não creem em Jesus Cristo. Senão suas vidas seriam mudadas, transformadas, né? Claro, seriam libertas do pecado, do mal.
e eles viveriam tão somente para Cristo. Então é o que ele está dizendo aqui: eu porei em ciúmes com um povo que não é nação, ou que não é povo, né? Poderia ser traduzido, com gente insensata, ou seja, pessoas, os gentios, né, insensatos, loucos, né? Eles iriam provocar a ira, né, dos israelitas. Basicamente isso daí, né? Vos provocarei a ira aos israelitas, no caso, porque ele ia dar atenção aos gentios como ele deu atenção aos gentios. E Paulo é o apóstolo chamado apóstolo aos gentios, para pregar aos gentios, o que Paulo fez, muito bem, por sinal, né? Grande teólogo e grande missionário, Paulo, certo? E o evangelho então nos alcançou. Volto o tema para a gente terminar, eu volto o tema desta mensagem: ninguém poderá dizer que não teve oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Ninguém poderá dizer que não teve oportunidade de ouvir o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Ninguém poderá dizer. Ninguém. É isso que ele diz. Israel, você teve oportunidade. Você teve oportunidade. Todas as oportunidades de seguir. É isso de seguir a Deus, de seguir a Cristo, de entender o Evangelho. Mas você, Israel, rejeitou o Evangelho. Talvez você que esteja ouvindo agora, que está ouvindo agora, talvez você tenha tido oportunidade de verdadeiramente seguir a Jesus Cristo. Tenha ouvido o Evangelho. E mesmo em meio a essa situação, essas adversidades, essa crise, essa pandemia, mesmo em meio a tudo isso, você ainda não se despertou para buscar verdadeiramente a Deus, para buscar verdadeiramente a Jesus Cristo. Mas você tem tido como nunca. Você nunca ouviu a palavra de Deus. Talvez até tem alguns crentes que se dizem crentes, cristãos, que nunca ouviram a palavra de Deus, ou nunca tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, como tem a oportunidade agora, em seus lares, em suas casas, de ouvir a palavra de Deus e se despertarem para uma vida melhor aos pés de Cristo Jesus. Muitos estão tendo a oportunidade de estudar a Bíblia, de aprender a Bíblia, mas infelizmente não estão ainda levando Deus a sério, o Evangelho de Cristo a sério. Bom, para terminar, eu tenho 20 e 21. E Isaías, a mais, se atreve e diz: fui achado pelo que não me procuraram. Revelei aos que não perguntavam por mim. Ou seja, ele está dizendo: eu fui achado pelos que não me procuraram. Ou seja, os gentios. Pelos que não me procuraram, os gentios. Entendem? Revelei-me. Deus está falando: revelei-me. Me fiz revelar. Ou seja, usei, por exemplo, Paulo, né? Usei os apóstolos, usei os meus discípulos, e tenho usado os meus discípulos no Brasil todo, no mundo todo, certo? Para revelar o Evangelho. Mas ele disse, claro, e ele está dizendo, e ele tem feito isso, né? Da preocupação que ele tem com todo o povo da terra, com Israel, claro, e com todo o povo da terra, com você, comigo, né? Por isso ele diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Gente que não queria saber de mim, os gentios, o povo gentil, mas eu me revelei a eles. É o amor de Deus, ele nos buscou, é o amor de Deus que nos buscou e se revelou, e aí as pessoas têm a oportunidade de crer ou não crer em Jesus Cristo, de obedecer ou não obedecer a Jesus Cristo. Mas certo é que ninguém poderá dizer que não teve a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer o Evangelho, de seguir o Evangelho. Bom, o verso 21 diz: quanto a Israel, porém, diz, e eu fecho com essa palavra, né?
Quanto a Israel, porém, diz, ele falando especificamente a Israel, né? Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha bem, todo dia, Deus falando com respeito a Israel. Todo dia eu estendi a mão, é isso que ele diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. A um povo rebelde, todo dia. E foi isso que eu falei agora há pouco. Deus, todo dia, através dos profetas, ele usou profetas, e ele usou todo dia esses profetas para falar a Israel. Mas o coração rebelde, povo rebelde, que não se humilhou aos pés de Deus para ouvir verdadeiramente a palavra de Deus e conhecer Jesus Cristo e conhecer o Evangelho. Pelo contrário, eles rejeitaram Jesus Cristo como Messias. E então ele foi aos gentios, ele se direcionou aos gentios, a nós, estrangeiros, brasileiros, americanos, europeus e asiáticos e todos desse planeta. Ele então se direcionou a todos os povos da terra, a todos os povos, e ninguém poderá dizer que não teve a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Ninguém, nem você, nem eu, nem ninguém poderá dizer que não teve a oportunidade. Estamos tendo oportunidade de verdadeiramente seguir a Jesus Cristo, obedecer a Jesus Cristo, seguir verdadeiramente. Não é que, como eu disse, não é questão de seguir religião, denominação, bater no peito, eu sou desta ou daquela religião. Não. É seguir Jesus. É viver Jesus. É deixar que Ele viva na gente. E que sejamos verdadeiramente discípulos dele, vivendo segundo ele, de acordo com a palavra dele, de acordo com o Evangelho que ele pregava, que está tão claro nessa Escritura Sagrada. E aí? Ele diz aqui para Israel: todo dia estendi as minhas mãos. Todo dia ele tem estendido as suas mãos para salvá-lo, para abençoá-la. Então, todo dia. Ninguém tem desculpa. Israel não tem desculpas. O povo de Israel não tem desculpas. Os gentios também, extensivamente, não têm desculpas, porque Deus virou os seus olhos para os gentios, para abençoar os gentios, para salvar os gentios em todo o planeta Terra. Para salvar, independente de etnia, independente de cor, de qualquer outra coisa. Deus virou seus olhos para salvar os gentios. E todo dia também Ele tem estendido a mão para salvá-la, para libertá-la de todo mal. Agora, você pode obedecer ou não obedecer. Deus, na sua soberana vontade, fez a parte dele. A responsabilidade do homem é fazer a parte dele, do homem, obedecer o Evangelho de Cristo. Israel negou, Israel rejeitou, mas e você? Vai rejeitar? Ninguém poderá dizer que não teve a oportunidade de seguir Jesus Cristo.